FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, 14 de dezembro de 2011. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto com períodos de nublado, com chuva esparsa e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, entrega de arma dará direito a ingresso mais barato na Copa. Folha de São Paulo, penas do mensalão vão prescrever, diz ministro. O estado de São Paulo, crise encarece crédito para pequenas empresas. Correio Brasiliense, guerra aos pedintes no Sudoeste. Valor econômico, OMC ataca protecionismo brasileiro para automóveis. Estado de Minas, lista de material escolar leva bomba. Ministério Público emite recomendação a escolas particulares de Minas. Jornal do Comércio, governo de Pernambuco quer prefeituras na luta contra o crime. 0 hora de Porto Alegre. Promessa de Dilma projeta nova ponte do Guaíba até 2017. Brasil Econômico, recuperação judicial dispara com retração da economia e do crédito. O Popular, a MT retira apenas 9 caçambas de lixo em 7 dias. Diário da Manhã, Marconi dá piso a professor. Agora são 7h03. Vamos saber os fatos que serão notícia nesta quarta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, daqui a pouco, às 9h30 da manhã, o governador Marconi Perillo participa de solenidade de entrega de viaturas ao Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. No evento serão entregues 4 caminhões de combate a incêndio urbano e 2 caminhões de combate a incêndio em vegetação. Investimento de cerca de R$3 milhões. No mesmo local, no auditório Lago Azul, no Centro de Convenções de Goiânia, acontecerá também a primeira reunião do Comitê de Planejamento da Secretaria de Segurança Pública, com todos os servidores responsáveis pela elaboração do planejamento estratégico da Secretaria e os órgãos que compõem. E daqui a pouco também o Produto Interno Bruto, o PIB, de 2009 de Goiânia e de todos os municípios goianos, será divulgado às 10 horas da manhã pela Superintendência de Estatísticas, Pesquisa e Informações Socioeconômicas da Secretaria de Gestão e Planejamento, em parceria com o IBGE. Há 15 dias atrás foi divulgado o PIB do Estado, teve um crescimento acima da expectativa. Agora vai ser desmembrado esse PIB total para saber a participação dos municípios. Aqueles municípios que tiveram destaque, aqueles que a economia não foram mal, que a economia foi mal em 2009. E amanhã, em Porangatu, a 395 quilômetros da capital goiana, se transforma mais uma vez em cenário do teatro brasileiro. Entre os dias 15 e 18 de dezembro, será realizada a 10ª Mostra Nacional de Teatro de Porangatu, o Tempo, promovido pela Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira, a AGPEL. A programação tem tudo para agradar a todo mundo. Serão espetáculos nacionais e regionais, mesas de debate e oficinas para todos. Atores profissionais, iniciantes, crianças, terceira idade e público em geral. A programação completa do festival está disponível no site www.agpel.gov.br. Então é isso, Gil. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h05. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás.
Projeto que aumenta piso do professor da Rede Estadual de Educação começa a tramitar na Assembleia. A matéria foi lida em plenário e começou a tramitar nas comissões, onde provocou debates. Vários parlamentares apresentaram pedido de vistas e, com isso, somente no final da tarde de hoje é que ela terá prosseguimento na tramitação, podendo chegar ao plenário para a votação. Ontem mesmo o relator, o deputado Francisco Júnior, do PSD, apresentou seu relatório favorável. Olha, o relatório ele contempla uma demanda antiga e que vem sendo muito solicitada, que é a questão do piso salarial, que é obrigação do Estado agora. Ele é contemplado com algumas polêmicas que estão sendo discutidas pelo setor que querem negociar, porque eles sentem que ganham o piso salarial, porém perdem em alguns aspectos. Então isso agora precisa ser discutido. Eu analisei a questão da legalidade e as vantagens que se tem nesse aspecto. Agora, acredito que pode ser mais discutido e, de repente, agregar mais alguma vantagem ou, num debate com o segmento, avaliar essa questão das perdas e realmente calculá-las e ver se há alguma forma de compensar para que isso não aconteça. Representantes de entidades dos professores acompanharam a tramitação da matéria e se reuniram com o relator na tentativa de promover mudanças, o que pode ocorrer através de emendas. A presidente do Sintego, Ieda Leal, concordou em parte com o projeto. Nós tivemos uma conversa durante o longo do ano com a Secretaria da Educação do Estado de Goiás e nós fomos pegos de surpresa pelo o conteúdo do projeto. Na verdade, ele manda um projeto para a Assembleia, onde ele propõe o achatamento do plano de carreira dos trabalhadores. Isso é muito negativo, essa situação que nós não queríamos estar vivendo agora nesse momento. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. E o secretário da Educação explica como vai funcionar o projeto que vai beneficiar os professores da rede estadual de ensino. A partir do projeto de lei do governador Marconi Perillo, o piso salarial dos professores será de R$ 1.395 em janeiro de 2012, acima dos 1.187 estabelecidos pelo Ministério da Educação, ressalta o secretário de Estado da Educação, Tiago Peixoto. É um compromisso que o governador Marconi Perillo tinha e que está sendo resgatado, valorizando o profissional da educação, em específico nossos professores. O plano de carreira beneficiará os bons professores com novidades na forma de progressão. A cada ano pode fazer uma avaliação. Se ele for aprovado nessa avaliação, ele vai ter uma remuneração a mais, um acréscimo na sua remuneração em 10%. Ele pode fazer isso a cada 3 anos, ou seja, ele vai acumulando 10, 20, 30, 40, 50, até 60% de remuneração durante a carreira. Isso vai fazer com que um professor hoje P4, que tem a remuneração básica de R$ 2.300, vai poder chegar no final da carreira com a remuneração de R$ 4.600. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h08. A Agência Goiana de Habitação promove audiência pública sobre moradia. Prefeitos e secretários municipais da região metropolitana de Goiânia participaram na manhã de ontem na Assembleia Legislativa de uma audiência pública que também contou com as participações do secretário estadual das cidades, Igor Montenegro, e do presidente da GEAB, Marcos Abrão. Em pauta, a discussão sobre o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social destinado a famílias com renda de no máximo 3 salários mínimos. O presidente da GEAB diz que essa faixa salarial é a responsável por grande parte do déficit habitacional do Estado. Olha, do déficit habitacional de 163 mil unidades habitacionais, 91% desse déficit hoje são de pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos. Por isso, tanto a importância que o governo do Estado de Goiás dá em fortalecer as parcerias para que a gente possa resolver o problema do déficit habitacional. Que a única forma que a gente tem hoje de resolver o problema do déficit habitacional em Goiás é por meio dessas parcerias. Parcerias do governo federal, que nós já assinamos, o governador assinou nos últimos dias junto com o ministro Mário Negromonte, parceria com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, com o Estado de Goiás, junto com os municípios e também as entidades. Qual é a previsão desse programa estadual de habitação social? Olha, nós temos como meta construir no mínimo 65 mil casas nos próximos 3 anos. Os municípios também terão que criar o Fundo Municipal, o Conselho Municipal e o Plano Municipal de Habitação. Hoje, a GEAB presta assistência a 200 municípios na elaboração desse plano. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10.
Agentes da AMT procuram vereadores para fazer denúncias contra o presidente da agência. Uma comissão formada por agentes de trânsito de Goiânia esteve na Câmara Municipal nesta terça-feira para pedir a exoneração do presidente da AMT, Miguel Thiago. Eles reclamam que o presidente esteja os culpando pela chamada indústria da multa, o que, segundo Clauber Maia, presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito, sempre existiu no município. Essa carta manifesto é a categoria, o sindicato, pedindo a saída do Miguel Thiago da AMT. Além dos inúmeros fatores administrativos, o mais tocante é que o Miguel Thiago hoje, ele imputa a responsabilidade do aumento de multas em Goiânia aos agentes de trânsito. Fato esse que não condiz com a realidade, que desde o início da atual gestão, presidida pelo mesmo, ele vem fomentando essa questão de aumento de arrecadação, coisa que leva a criar a indústria da multa. Fato este que ele criou um ranking de multas, ranking este que é escolhido por supervisores de trânsito. Os agentes entregaram documentos a vereadores da base e da oposição e pretendem procurar o Ministério Público. O líder do prefeito na Câmara Municipal de Goiânia, Agenor Mariano, do PMDB, não quis se pronunciar sobre as denúncias, afirmando que não tinha conhecimento do caso e que conversaria primeiro com o presidente da AMT e com o prefeito Paulo Garcia. Agenor Mariano falou também a respeito da desafetação das áreas públicas do Parque Los Andes, próximo ao Paço Municipal. Segundo ele, o projeto será votado hoje na Comissão de Habitação e Urbanismo e deve seguir para a última votação no plenário já na quinta-feira. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. Nem a metade do eleitorado goianiense fez o recadastramento biométrico. E o prazo para realizar o procedimento termina no dia 1º de março do ano que vem. Com capacidade para atender até 6.000 eleitores por dia, o TRE ainda registra um ritmo lento de procura pelo recadastramento biométrico. Até agora, apenas 46% do eleitorado goianiense já fez o recadastramento. A juíza eleitoral Maria Umbelina Zorzetti, coordenadora da biometria em Goiânia, esclarece que o trabalhador tem direito de se ausentar do serviço para regularizar o seu título eleitoral. O servidor público, então o empregado de carteira assinada, tem direito de ausentar-se do trabalho para o recadastramento. Isso não vai trazer nenhum corte no seu salário. Ele pode fazer o agendamento antecipadamente, o atendimento ainda está sendo feito rápido e ainda sobra para ele o restante do dia para as compras de final de ano. E é só ele apresentar junto ao seu empregador o título, que é o comprovante dessa ausência justificada pela lei. A juíza explica que empresas com mais de 100 funcionários podem solicitar uma equipe do TRE para realizar o recadastramento no local através do telefone 148. Até o momento, o tempo médio de espera é de 10 a 30 minutos e o eleitor recebe o documento na hora. Mas quem deixar para depois, com certeza deve enfrentar longas filas. Nós temos que lembrar que nós estamos em período de chuva e as instalações das nossas centrais não têm cobertura para proteger todo o eleitorado que estiver em fila. Então, ele deve comparecer o mais rápido possível para ter um atendimento com mais conforto, com mais rapidez. Além das 3 centrais de atendimento ao eleitor, localizadas na Avenida Mutirão, Avenida Quarta Radial e Avenida Anhanguera, as unidades do VaptVupt continuam atendendo por agendamento através do site tre-go.jus.br. E o recesso de final de ano acontece apenas entre os dias 23 e 26 de dezembro e do dia 30 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h14. Áreas da educação e saúde ganham relevância na lei orçamentária do município do próximo ano. A Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta terça-feira o projeto de lei orçamentária anual para 2012, que prevê uma arrecadação de R$ 2.890 milhões de reais. Os vereadores apresentaram 155 emendas ao projeto, das quais 154 foram aprovadas. De acordo com o vereador Fábio Tokarski, do PCdoB, presidente da Comissão Mista e relator do projeto, investimentos em educação e saúde foram os destaques da LOA de 2012. Aumentou a receita em 19%, o orçamento agora previsto é de 2.890 milhões e prevê nesse orçamento investimento em 62 novos centros municipais de educação infantil, também na implantação da unidades de saúde e as despesas decorrentes dessas implantações. Portanto, é um orçamento audacioso para um período de crise, é um orçamento que prevê não só a manutenção de toda a cidade limpa, a cidade funcionando e iluminada, mas prevê também investimentos em escolas,
escolas, em equipamento de saúde, em equipamento de esporte, novos parques e infraestrutura de pavimentação. Para o vereador Elias Vaz, do PSOL, que votou contra o relatório de Fábio Tokarski, o percentual de 30% de remanejamento para a prefeitura é muito grande, já que os gastos fixos somam mais de 70%. Ele traz lá 30% de remanejo para o prefeito, o que faz essa peça virar uma peça de ficção. Porque aquilo que o prefeito pode realmente mexer, tirando o gasto fixo, ultrapassa 70% o gasto fixo, com funcionários, com energia elétrica, coisas que não tem jeito, né? Você sempre tem que gastar. Então é investimento mesmo, não dá 30%. Então se ele pode remanejar 30%, ele pode remanejar 100% do que é discricionário dele. Fábio Tokarski defende o remanejamento de 30%. Para ele, a prefeitura precisa dessa segurança porque pode ter que lidar com gastos imprevistos. O projeto da lei orçamentária deve ser votado ainda hoje em plenário. 7h16. O mundo em sua casa. Política nacional. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno por 393 votos a 6 a chamada PEC da Música. A proposta isenta de impostos a produção de CDs e DVDs com obras de artistas brasileiros. A redução no preço final dos produtos pode chegar a 25%. A proposta que agora segue para votação no Senado prevê imunidade de ICMS e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, as produções musicais brasileiras em todo o país. A isenção não inclui a etapa de replicação, que é quando as obras gravadas são copiadas para o suporte físico. Artistas de todo o país, entre eles as cantoras Fafá de Belém e Sandra de Sá, estiveram na Câmara para pressionar pela aprovação. O relator da Comissão Especial da Lei Geral da Copa na Câmara alterou o texto do relatório final para liberar a venda de bebidas alcoólicas nos estádios somente durante o Mundial de 14. A proposta anterior do deputado Vicente Cândido previa mudança no Estatuto do Torcedor, o que tornaria permanente a venda de álcool nos estádios. A votação do relatório prevista para ontem foi adiada por falta de acordo. 7h17. Base aliada impede depoimento do ministro Fernando Pimentel ao Senado. A base governista se mobilizou nesta terça-feira para derrotar o requerimento de convite para que o ministro do Desenvolvimento e Indústria, Fernando Pimentel, prestasse depoimento ao Senado para explicar sua atividade de consultoria. O discurso dos governistas para impedir o depoimento de Pimentel foi o de que ele não exercia nenhum cargo público à época da prestação de serviços. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, negou que o governo esteja blindando ministros ligados ao PT. Não há nenhuma blindagem dos ministros do PT. Até porque nós tivemos a presença aqui, por exemplo, do ministro Mercadante, que foi convocado. O que há é que, no caso específico desse tema, não havia uma relação direta com o governo federal, com a União, e como tal, não cabia ao Congresso Nacional fazer essa investigação. Talvez a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, já que essas empresas, algumas delas prestam serviço à Prefeitura, é quem caberia fazer essa investigação. Autor do requerimento derrotado, o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, disse acreditar que o Palácio do Planalto usa 2 pesos e 2 medidas quando o ministro suspeito pertence ao PT. Do ponto de vista político, o governo adota 2 pesos e 2 medidas. Os ministros do PT são blindados e os demais são jogados ao mar. Que se defendam, que se expliquem. Do ponto de vista ético, aumenta, é evidente, a suspeição. Quando há fuga à responsabilidade de explicar à sociedade, é porque há o que esconder. Entre 2009 e 2010, a P21 Consultoria e Projetos, empresa da qual Pimentel foi sócio, recebeu R$2 milhões por trabalhos realizados. A suspeita sobre o ministro do Desenvolvimento é de que suas privilegiadas relações políticas tenham contribuído para o fechamento dos negócios. Com informações de Brasília, Apolos Neto. E ontem a presidente Dilma Rousseff disse que o ministro Fernando Pimentel não tem obrigação de ir ao Congresso falar sobre seus ganhos como consultor antes de entrar no governo. Para a presidente, o ministro só é obrigado a se manifestar no Legislativo sobre assuntos do governo. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar ontem o publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza, pivô do escândalo do Mensalão. Valério tinha sido preso sob suspeita de participar de esquema de grilagem de terras na Bahia. Ele poderá aguardar em liberdade o julgamento de um habeas corpus pela Corte. Agora são 7h20. O mundo em sua casa.
programação de qualidade e alcance em todo o Brasil é aqui na Rádio Brasil Central. Anuncie conosco. Ligue 3201-7686. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Agora são 7h21. E agora o balanço do trabalho da polícia nas rodovias. Me parece que agora houve um acidente grave. Libório, bom dia. Exatamente, bom dia. Aliás, até uma informação de utilidade pública, porque nesse horário as pessoas estão indo para o trabalho, estão indo para a escola, né? Aconteceu um acidente grave, não temos muitas informações, porque neste momento uma viatura da Polícia Rodoviária Federal está se dirigindo para o local. Foi uma múltipla colisão na BR-153, bem em frente ali ao Paço Municipal, que fica na pista no sentido, para quem vai de Aparecida de Goiânia para Anápolis. Então, envolvendo 4 veículos, dos quais 2 caminhões. Nós já acabamos de manter um contato com a Central de Informações da Polícia Rodoviária Federal e não tem ainda, como já disse, informações, mas nós temos informações de terceiros de que a pista não está totalmente interditada, mas o trânsito está bastante lento naquele local. Portanto, você que está aí passando pela BR-153, no sentido Aparecida de Goiânia para Anápolis, nas imediações do Paço Municipal, portanto aí, essa colisão, trânsito lento e perigo na pista. Bom, na programação estaremos dando mais informações. No balanço geral das últimas 24 horas, nós tivemos 41 acidentes, 14 feridos e 2 mortos nas rodovias goianas. Os acidentes mais graves: atropelamento de pedestre da BR-060, quilômetro 384, no perímetro urbano de Rio Verde. Caminhão placa NVO 7146 de Rio Verde, o motorista saiu ileso. Vítima não identificada, um homem não identificado. Tivemos também uma colisão frontal na J080, quilômetro 89, entre Petrolina e São Francisco, uma Nissan Frontier, placa JJC 4462 de Goiânia. O motorista Valdemar Matias Gomes, vítima fatal. O segundo veículo envolvido nesse acidente, um caminhão Scania, placa MAK 5828 de Tijuca, Santa Catarina. O motorista Valdir Meurer saiu com lesões. Mais uma vez informando, acidente na BR-153, em frente ao Paço Municipal, trânsito lento. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora são 7h23. O título de Patrimônio Cultural da Humanidade colocou a cidade de Goiás no cenário mundial do turismo. A antiga capital do estado vai ganhar um centro de convenções. Patrimônio da Humanidade, há 10 anos, a cidade de Goiás entrou no roteiro de turistas estrangeiros, principalmente europeus. Italianos, franceses, alemães se encantam com a arquitetura vernacular dos casarios construídos no século XVIII. As belezas naturais, banhadas pelo Rio Vermelho e cercadas pela paisagem da Serra Dourada, também chamam a atenção dos visitantes. De acordo com Ricardo Trick, diretor de desenvolvimento da Goiás Turismo, o título de patrimônio fomenta a economia da cidade. A cidade de Goiás não é uma cidade tipicamente do agronegócio, como é a maioria das cidades goianas, por causa do relevo, região de muita pedra também. Por isso o turismo se apresenta como uma parte importante da economia da cidade e precisa ser trabalhado como tal, para que as pessoas possam vir aqui e deixar os seus recursos gerando emprego e gerando renda para a cidade. Para Marlene Velasco, coordenadora da Associação de Pousadas, Hotéis e Similares da cidade de Goiás, o desafio agora é investir na qualificação do serviço e em plano de divulgação mais eficiente para aproveitar, inclusive, a Copa de 2014 no Brasil. Nós agora vamos investir em 2012 na qualificação do serviço, que realmente nos deixa a desejar. Vamos suprir isso em 2012, principalmente também com a vinda da Copa do Mundo, né, em 2014. Porque Brasília vai sediar os jogos. Então nós temos muitos visitantes que vão a Brasília e que visitam a cidade de Goiás.
muito. Então, nós vamos ter turistas que virão para a Copa. O diretor de desenvolvimento da Goiás Turismo, Ricardo Trick, prevê novos investimentos para aproveitar melhor o potencial turístico da cidade. A principal necessidade que a cidade tem, ao ponto de vista do turismo, seria exatamente a duplicação da rodovia que liga Goiânia à cidade de Goiás, né? Isso já foi uma promessa que já está sendo cumprida pelo governador Marconi Perillo, já autorizada a obra de duplicação de Inhumas até a cidade de Goiás, o que vai reverter bastante esse quadro. Outro investimento previsto e que deve ser realizado em breve é a construção de um centro de convenções que pode acabar com essa sazonalidade turística, né, onde o turismo se mostra mais forte somente no período de feriados e de férias, e com esse centro de convenções a gente vai poder também trazer grandes eventos para cá que aumentaria essa taxa de ocupação. Ricardo Trick informou ainda que há um projeto para a construção de parque ambiental linear às margens do Rio Vermelho, além de obras de infraestrutura turística para a visita de antigos arraiais como Ouro Fino, Ferreiro e Buenolândia. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. E as atividades de comemoração dos 10 anos do título de Patrimônio da Humanidade seguem até o final do mês, no dia 31, quando será realizado o Réveillon na cidade de Goiás. E hoje à noite, às 9 da noite, no Teatro São Joaquim, tem o show Nossa Gente, que é uma reedição do show realizado há 10 anos com a participação de Maria Eugênia e Fernando Perillo, entre outros cantores goianos. Agora são 7h27. A Agência dos Correios de Santa Fé de Goiás, a 261 quilômetros de Goiânia, foi assaltada ontem. Segundo a Polícia Militar, 2 assaltantes invadiram a unidade e levaram cerca de R$55 mil. Ainda de acordo com a polícia, a dupla não teve a preocupação de cobrir o rosto. Eles renderam o gerente, o guarda e ainda 2 clientes que entraram no local enquanto eles realizavam o assalto. Ninguém se feriu. Além do dinheiro, os assaltantes levaram a arma do vigia e 2 computadores. A PM informou que em uma das máquinas estava a gravação do circuito interno de segurança. Agora a polícia tenta recuperar as imagens por meio dos computadores que não foram levados. A ação durou cerca de 30 minutos. Segundo a polícia, até o momento ninguém foi preso e ainda não se sabe o paradeiro da dupla. As investigações serão feitas pela Polícia Federal. A Prefeitura de Goiânia convoca mais de 1.000 famílias contempladas no programa Minha Casa Minha Vida a comparecerem nos dias 16 e 19 de dezembro ao ginásio de esportes do setor sudoeste. Os beneficiados vão participar do sorteio da quadra e do lote e assinar o contrato da nova residência no condomínio habitacional Jardins do Cerrado 7, na região sudoeste de Goiânia. A Secretaria Municipal de Habitação vai entrar em contato por telefone com todos os convocados nos próximos dias. 7h28. Polícia prende 4 homens acusados de integrar a quadrilha que rendeu 2 equipes da Polícia Militar em Goiânia no início do ano. Marcos Vinícius Nogueira, Rafael Cândido Bispo e Gustavo Henrique Martins Campos, todos com 20 anos de idade, fazem parte da quadrilha que em março rendeu e tomou as armas de 4 policiais militares em Goiânia. O trio foi preso junto com Pedro Henrique Vieira, de 19 anos, em uma casa onde estavam guardados 4 veículos de luxo roubados, além de objetos levados durante assaltos a residências. Relata o adjunto da Delegacia Estadual de Furtos e Roubos de Veículos Automotores, delegado Lúcio Flávio. Analisando uma ocorrência de uma captiva onde os assaltantes foram extremamente violentos, conseguimos, através de retrato falado e identificação de fotografias, conseguimos identificar o Marcos Vinícius. De posse desse nome, os policiais investigando, chegamos até sua residência no Jardim Petrópolis, na noite de domingo, onde estava havendo um churrasco. Ficamos camperando esse imóvel, já por volta das 4 horas da manhã, chegou um veículo Fiat Punto neste imóvel, onde já tinha 3 outros veículos. Esperamos amanhecer, checamos os veículos, vimos que os mesmos eram produto de roubos e adentramos o imóvel, onde foi preso todos os 4, bem como os carros, as armas e vários eletroeletrônicos também. Qual que é a ligação desse pessoal com o André Dai? Os 3 ali, exceto o Pedro, faziam parte daquela quadrilha que levaram, que algemaram os policiais militares. A crueldade dos jovens, segundo uma das vítimas, que concordou em falar desde que não fosse identificada, era a marca registrada da quadrilha. A humilhação, mandava a gente tirar a roupa, ficar pelado e batendo em nós, dando murro, coronhada.
mandou as mulheres tirar a roupa e ficava pegando as partes íntimas delas e dando murro na gente. Falava em matar toda hora, ele pegou o 38 e colocou na minha cabeça. Além dos roubos dos veículos, os 4 autuados responderão também por pelo menos 10 assaltos a residências ocorridos nos últimos dias em Goiânia. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Polícia Militar lança a Operação Saturação, que intensifica o patrulhamento em terminais da capital. A Polícia Militar deflagrou uma operação especial de final de ano para reforçar o policiamento nos terminais de ônibus coletivo de Goiânia, com o objetivo de combater a criminalidade e os batedores de carteira que atuam com força nesse período, quando as estações ficam mais lotadas e muita gente circula carregando bolsas com presentes. Em menos de 10 minutos, a reportagem presenciou no terminal da Praça da Bíblia 2 flagrantes, uma operação chefiada pelo subcomandante de policiamento da capital, Coronel Queiroz. Coronel, vocês chegaram aqui, já acaba de flagrar uma situação suspeita, né? Exatamente, o pessoal nosso aí, através do serviço de inteligência, percebeu que aquele cidadão que tem a sua conduta, né, em suspeição, foi abordado, ele não portava nenhum documento pessoal que o identificasse e, bem como tinha em seu poder uma porção de maconha. Então, diante disso, será conduzido ao distrito para verificar aí se é possível a sua identificação, talvez é um foragido, tem alguma prisão preventiva decretada contra si, e me informaram agora também que mais um foragido foi recapturado agora aqui nas abordagens que estamos fazendo aqui no terminal Praça da Bíblia. O coronel explica onde estará ocorrendo o policiamento ostensivo. Do terminal do Novo Mundo ao Padre Pelágio, passando pelo todo o eixo Anhanguera, bem como o terminal Isidória e outros terminais que temos aqui na área do 1º CRPM. Passageiros que aguardavam ônibus no terminal da Praça da Bíblia comentaram a operação deflagrada pela PM nas estações de ônibus urbanos. Vai mudar muita coisa, porque está roubando demais, a violência está solta, né? Ótima ideia, porque se eu tivesse policial direto, não estava acontecendo tantas coisas que anda acontecendo, né? Tem a polícia, né? Mas acontece, essa lei aí tá arcaica. A operação conta com um efetivo de 40 policiais em 10 viaturas, além de apoio da Rotan. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. E nos terminais de Goiânia também acontece a ação da Secretaria Estadual de Saúde contra a dengue. O Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde quer fechar o cerco ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, para evitar surto da doença como em anos anteriores. É o que garante o chefe do departamento, Luiz Elias Camargo. Estão fazendo nos terminais, nas plataformas, na rodoviária de Campinas e no entorno de todos esses locais, para a gente abaixar o índice de infestação do mosquito. A ação é estratégica. Primeiro são os agentes, de endemias que vão visitar todos esses locais. Assim que eles detectem algum foco ou alguma outra situação, eles nos comunicam que a gente manda a equipe técnica para avaliar o que a gente vai fazer. Mal começaram as chuvas e o índice de foco do mosquito transmissor da dengue tem crescido. Além dos terminais, outros pontos de grande concentração na capital também devem receber a operação, que conta com a participação de pelo menos 200 agentes. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. Homem acusado de se passar por policial é preso em Goiânia. O suspeito foi preso no camelódromo de Campinas, em Goiânia. De acordo com o delegado titular da DECOM Goiás, André Abrão, a prisão ocorreu no momento em que ele tentava extorquir um comerciante. A Delegacia de Defesa do Consumidor, desde o início do mês de fevereiro, tem recebido algumas denúncias de que o indivíduo estaria usando o nome da delegacia, se passando por policial civil, nos camelódromos de Campinas e abordando os comerciantes e extorquindo o dinheiro desses comerciantes. E nós determinamos então que uma equipe policial fizesse um levantamento, uma investigação para identificar quem é esse indivíduo que estava cometendo esse crime. E hoje esse indivíduo chegou até o camelódromo e lá, se passando por policial civil, dizendo ser policial civil da Delegacia de Defesa do Consumidor, com uma carteira de polícia falsa, uma pistola de plástico
e foi feita a sua prisão quando então ele tentava extorquir dinheiro de um comerciante. Segundo o delegado, alguns objetos que podem ter sido obtidos por meio de extorsão foram encontrados com o suspeito. Algumas joias, dinheiro, um notebook, um outro aparelho eletrônico também, e nós vamos estar buscando informações para saber se esses objetos foram adquiridos de forma irregular por esse elemento. Ele tem alguns antecedentes criminais, por lesão corporal, ameaça, estelionato e também outros crimes. Nós estamos trazendo todas as informações para o inquérito policial para ser encaminhado ao Poder Judiciário. Ele está sendo autuado em flagrante pelo crime de extorsão, usurpação de função, uso de documentos falsos. Sendo identificado outras vítimas, serão também trazidos para os autos. Ele está preso à disposição do Poder Judiciário, vai ser encaminhado à casa de prisão provisória e tem aí a possibilidade de ser condenado até 12 anos de prisão. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. A Agência Municipal de Trânsito retira caçambas irregulares das ruas de Goiânia. Segundo o chefe da Divisão de Fiscalização de Posturas da MT, Calbi Martins de Faria, a operação para a retirada das caçambas tem o objetivo de dar mais segurança aos motoristas e também organizar a cidade com relação ao trânsito. As caçambas são usadas normalmente para depositar entulhos ou terra. Ele explica os critérios observados. As empresas que têm registro na MT, mas estão atrasadas, ou não possuem nem registro junto à MT. Primeiramente, esses dois critérios nós estamos observando no processo de remoção das caçambas. Lugares onde tem mais construções têm maior concentração de caçambas, como Jardim Goiás e Alto da Glória. Mas a ação acontece em toda a capital. O trabalho, que começou há 2 semanas, não tem prazo para terminar. A gente quer atingir o universo das empresas prestadoras. Quando todas elas, ou pelo menos 90%, procurarem a MT para regularizar a situação, aí sim, aí nós atingimos o objetivo. As empresas que tiveram caçambas recolhidas devem procurar a AMT. Vai pagar a remoção no valor de R$ 70 e o auto de infração, quer dizer, mais R$ 200. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. Segurança Pública de Goiás lança planejamento estratégico e divulga metas para 2012. A primeira reunião do Comitê de Planejamento começa às 8h30 de hoje, no auditório Lago Azul do Centro de Convenções de Goiânia. A superintendente de Administração e Finanças da Secretaria de Segurança Pública, Luciana Dyer, explica os objetivos da integração. É realmente nós montarmos ações conjuntas envolvendo todos os comandos, todas as corporações, para termos maior eficácia nessas ações de segurança pública previstas a partir de 2012. Luciana Dyer explica quais são os temas que serão debatidos na reunião de hoje. Nós vamos apresentar as estratégias dessas ações para o ano de 2012, mais as ações previstas de médio e longo prazo e também a primeira reunião do Comitê do Planejamento Estratégico da Segurança, que envolve todas as corporações. E algumas ações também voltadas para a área da agência prisional. A superintendente avalia os avanços da segurança pública no Estado. Nós montamos um gabinete de gestão integrada que envolve setores da sociedade e também nós tivemos um grande foco nas ações do entorno do Distrito Federal, que são regiões mais críticas, além de uma política já defendida pelo próprio governo, voltada também para a região metropolitana. Luciana Dyer enumera as metas da Secretaria de Segurança Pública para 2012. Investimentos, nós temos a previsão de construção, reforma de outros IMLs, estruturação de delegacias, de quartéis. Nós temos previsão de concursos públicos para praticamente todas as áreas da segurança pública. Essas ações conjuntas que são estratégias mesmo de segurança. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39. O setor agrícola em Goiás fechou este ano com faturamento bruto de 14 bilhões e 400 milhões de reais. O aumento de 20% representa o dobro da média nacional. O valor bruto da produção agrícola de Goiás tinha previsão de 14% em 2011 sobre 2010. Vamos saber o que gerou esse bom resultado com o assessor técnico da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, Leonardo Machado. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Leonardo. A que você atribui esse bom desempenho da agricultura em Goiás? Veja bem, o ano de 2011 foi um ano até certo ponto razoável em relação aos preços dos produtos agrícolas. Aconteceu alguns intempéries climáticos em algumas regiões
do planeta, falando de commodities, né? Principalmente soja, milho, que refletiu nos preços aqui dentro. Então a gente teve uma valorização muito grande na soja, uma valorização grande no algodão, uma valorização grande no milho, e todas essas valorizações passaram para dentro do país, para dentro do preço do país, fazendo com que nossos preços se elevassem num patamar bastante razoável. Além disso, nossa produção da safra 2010-2011 também foi bastante elevada. A gente teve recorde produtivo na soja, recorde produtivo no milho, recorde produtivo, não foi no algodão, porque no algodão alguns anos atrás a gente plantava muito, mas a gente aumentou bastante a produção de 2010 para cá. Então, juntando esses dois fatores, a gente teve um resultado bastante expressivo no valor bruto da produção. Agora, qual que é a perspectiva para o ano que vem? O quadro de crise internacional na Europa e também nos Estados Unidos, ele pode afetar esse desempenho a partir do ano que vem? Com certeza. O que a gente tem preconizado aqui na Federação para os nossos produtores é que esse ano vai ser um ano de cautela. Por que cautela? Principalmente devido a essa crise internacional, você falou bem, ela está deixando o ambiente econômico bastante apreensivo, e como você tem uma certa globalização, uma certa abertura dos mercados, qualquer influência que ocorre lá fora reflete no preço aqui dentro. Então a gente pede cautela aos nossos produtores. A gente observa que já teve uma desaceleração, se a gente comparar o mês passado com esse mês, certo? E daqui para frente, na próxima safra principalmente, onde o produtor vai estar comercializando a partir de janeiro, a palavra é cautela. Além disso, a gente está sofrendo muito com algumas condições climáticas que não estão sendo favoráveis ao produtor. A gente já espera alguma redução de produtividade em relação ao ano passado devido a essas condições climáticas desfavoráveis. Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Bom dia, estamos à disposição na Federação para qualquer esclarecimento. Assessor técnico da FAEG, Leonardo Machado, falando então sobre o bom desempenho do setor agrícola em Goiás, que fechou este ano com faturamento bruto de 14 bilhões e 400 milhões de reais, um aumento de 20%, representa então o dobro da média nacional. 7h42. Diretor nacional do DENIT vistoria obras da GO 060 em Goiânia. Em Goiânia, o diretor de infraestrutura do DENIT, Roger Pegas, visitou as duas grandes intervenções que estão sendo feitas na BR-060, saída para Guapó. Apontada como uma das principais obras em Goiás do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, a duplicação da 060 entre Goiânia e Jataí só está sendo agilizada, segundo Roger Pegas, graças ao bom trabalho da bancada do Estado na Câmara Federal. O PAC tem uma definição já, um escopo de obras bem definido, no qual o Estado de Goiás foi bem aquinhoado pelo trabalho atuante que tem, tanto da equipe da superintendência quanto da equipe lá da sede do DENIT. O Estado de Goiás tem bastante obras. A gente está trabalhando para viabilizá-las, botá-las todas rodando, botar o PAC rodando no Estado de Goiás, todo ele, em todas as frentes de serviço que estão previstas. Superintendente do DENIT Goiás, Alfredo Subi Neto, garante que mais de 100 quilômetros de duplicação da rodovia serão liberados em, no máximo, 120 dias. Nós estamos fazendo essa visita aqui com o diretor lá de Brasília, o Dr. Roger, que é justamente para a gente decidir qual é a data que nós vamos conseguir liberar o tráfego para toda a população. Mas é daqui até Jataí. Vão ser liberados 108 quilômetros de duplicação pronta. E a expectativa nossa é que isso aconteça no mês de fevereiro, meados de março. Parte do viaduto da Vila Mauá, ainda de acordo com o superintendente do DENIT Goiás, pode ser liberada para o tráfego ainda este mês. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. Santos inicia hoje luta pelo Tri Mundial. As notícias do esporte a seguir com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. Alô, galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Um Natal com muita paz para todos. Votos de sua Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo.
O combate à dengue depende das suas ações. Fiscalize se não há água parada na sua casa, no seu bairro ou no seu trabalho. Eliminar os criadouros do mosquito é a principal forma de cuidar da saúde de todos. Informe-se ou denuncie pelo Disque Dengue 0800 642 8383. Dengue mata. Elimine o mosquito. Evite a doença. Combata todos os dias, o ano todo. Secretaria de Estado da Saúde e Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. Na Barbosa Automóveis você é bem atendido. Ela oferece veículos periciados com garantia e procedência. A Barbosa Automóveis troca seu veículo por um de menor valor e ainda volta ao troco. Quer financiar? Vem em uma das nossas lojas que a Barbosa providencia tudo para você. Seja na compra ou na venda de seu veículo, a família Barbosa Automóveis é a sua garantia e segurança em veículos novos e usados. Barbosa Automóveis, várias lojas espalhadas pela Grande Goiânia. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Após 48 anos, o Santos volta a disputar o Mundial Interclubes. A busca do time pela terceira estrela na camisa começa logo mais às 8h30 em Toyota contra o Kashiwa Reysol, campeão japonês. O time santista conquistou 2 vezes o título intercontinental sem se curvar a nenhum adversário, colocando-se sempre como o melhor time do planeta e dono do maior jogador de todos os tempos, Pelé. Benfica e Milan foram superados em 1962 e 1963, respectivamente. Caso o Santos confirme seu favoritismo hoje, diante do Kashiwa, potencialmente decidirá no domingo em Yokohama o título do Mundial contra o Barcelona, base da seleção da Espanha, campeã mundial. A equipe catalã, que vai em busca de seu segundo troféu do Mundial, estreia amanhã contra o Al-Sadd do Catar. Mas a tranquilidade do time brasileiro foi afetada hoje. Um terremoto de magnitude 4.9 atingiu a região leste do Japão, fazendo tremer a cidade de Nagoya, onde a delegação do Santos se concentra para a disputa no Mundial de Clubes. Jogadores santistas haviam acabado de sair do almoço e estavam descansando nos quartos no momento do tremor. Tremendo vai, postou o lateral direito Danilo em sua conta no Twitter, minimizando o problema. 7h47. Atlético busca agora reforços na Argentina. A diretoria do Atlético contratou apenas um jogador até o momento, o lateral direito Everton Silva, jogador que estava no Duque de Caxias. Segue a negociação em busca de outros jogadores. O volante Derlei, que disputou a Série B com a camisa do Náutico, é outro jogador que interessa. Adson Batista, que está curtindo férias e mesmo assim trabalhando, ele está na Argentina e acompanhando o torneio Apertura, que é a parte final do campeonato argentino de futebol. A expectativa é que Adson Batista possa até anunciar a chegada de um jogador sul-americano, quem sabe um centroavante argentino, para a temporada de 2012. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou a lei que autoriza a liberação pelo governo estadual de cerca de R$6.500.000 para a promoção da nota fiscal pela Federação Goiana de Futebol. A campanha permite o torcedor trocar documentos fiscais por ingressos para o Campeonato Goiano, que começa dia 22 de janeiro. Além do campeonato estadual, segundo o presidente da federação, André Luiz Pita, o torcedor poderá utilizar a promoção também no amistoso da Seleção Brasileira em Goiânia, em data ainda a ser definida no ano que vem. Goiás pensa 2 vezes antes de contratar reforços para 2012. E o Goiás não anunciou nenhum jogador até o momento. De forma oficial, o goleiro Edson, que está contratado, apalavrado com a diretoria esmeraldina, no entanto, não foi apresentado ainda para a temporada de 2012. O técnico Anderson Moreira segue também negociando com os jogadores, assim como Edminho Pinheiro, homem forte do Goiás. Mesmo curtindo férias, o técnico do Goiás sabe das dificuldades de contratar neste momento. Afinal de contas, há concorrência com times de São Paulo que estão também na briga por contratações para a disputa do Campeonato Paulista. O Goiás se representa dia 27 de dezembro. Para o Campeonato Goiano, onde estreia dia 22 de janeiro contra a Aparecidense na Serrinha.
Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. A CBF divulgou ontem os jogos da Copa do Brasil do ano que vem, que começa no dia 7 de março e termina em 25 de julho. O Atlético joga na primeira fase contra o Gurupi do Tocantins e o Goiás enfrenta o Paulista de Jundiaí, São Paulo. A competição em 2012 terá 64 clubes pela última vez, porque em 2013 o número será aumentado para 86, incluindo aqueles que disputarem a Copa Libertadores da América no mesmo ano. Vila tem reforço da Ponte Preta para a temporada 2012. Será apresentado hoje à tarde pela diretoria do Vila Nova o goleiro Júlio César, de 33 anos, 1,88 m, 84 quilos. Júlio César, que jogou nesta temporada 2011 defendendo o gol da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Dos 38 jogos da competição, o goleiro fez 37 partidas, ficou de fora apenas de um. Lembrando que a Ponte Preta foi um dos 4 times da Série B que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. O diretor de futebol do Vila Nova, Jair Rabelo, informou que o volante que o Vila estava apalavrado acabou acertando com o Ipatinga. E o dirigente colorado preferiu nem revelar o nome do jogador. Por outro lado, 2 atacantes estão contratados, segundo Jair Rabelo, 2 velhos conhecidos do futebol goiano. Os atacantes Maranhão, que disputou o ano passado o Campeonato Goiano pela Napolina, e também atacante Dinei, este defendeu o craque de Catalão. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. No jogo que ninguém quer disputar no Mundial de Clubes, o Monterrey do México venceu o Esperance da Tunísia, jogo terminado agora há pouco, por 3-2 de virada e ficou com o 5º lugar do torneio. Com a derrota, o time africano termina a competição na 6ª e penúltima colocação. Segundo matéria de hoje, da agência Folha, a Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa 2014 elaborou um dossiê divulgado ontem, no qual estima que entre 150 mil e 170 mil pessoas serão vítimas de remoções forçadas devido às obras do Mundial e da Olimpíada do Rio em 2016. O relatório critica as 3 esferas governamentais por falta de transparência. Segundo os comitês populares, não há estimativas oficiais sobre o número total de despejos. O dossiê ainda alerta para a faxina social que se abate sobre os locais onde ocorrem ou ocorrerão as obras para os grandes eventos e para o desrespeito dos direitos humanos nas remoções. Às 7h52 do esporte é o que há. Esse foi José Calazans, obrigado. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Governador Marconi Perillo participa de celebração da padroeira de Lusiânia. A devoção à Nossa Senhora de Santa Luzia lotou a Igreja Matriz de Lusiânia, cidade no entorno de Brasília. A celebração ao Dia da Padroeira da cidade mobilizou toda a comunidade da região. Por todos os lados, histórias de fé e graças obtidas. Eu amo muito Santa Luzia e já recebi graças dela, então é um prazer para mim levantar cedo para vir para assistir, louvar e agradecer a ela. Um dia que é o dia da nossa padroeira da cidade, por causa que é uma festa bem tradicional, né? Muitos anos. Lusiânia é uma cidade assim, muito querida e que a gente traz sempre no coração e faz questão de homenagear, né? O próprio nome de Lusiânia é uma homenagem a Santa Luzia. A origem remonta ao ano de 1746, conforme explica o pároco da cidade, Padre Luiz Félix. Antônio Amador Bueno era um bandeirante vindo do interior de São Paulo, vem por Paracatu, e de lá ele chega aqui com a bandeira. E às margens do córrego aqui do Rio Vermelho, ele encontra muito ouro. E esse dia é o dia 13. E aí ele ajoelha e agradece a Deus por tamanho presente, né? Que é o ouro. E diz: essas terras, a partir de agora, serão de Santa Luzia. Por isso, a celebração ao dia de Santa Luzia é uma tradição que se repete há mais de 200 anos. No mesmo dia, também é comemorado o aniversário de Lusiânia, conforme destaca o prefeito Célio Silveira. Lusiânia
completa 265 anos de muita tradição, de muita cultura, de muito desenvolvimento. Nós estamos honrados em hoje comemorar o aniversário de Lusiânia e honrar a padroeira de Lusiânia, que é Santa Luzia. O governador Marconi Perillo participou das comemorações e destaca a importância de Lusiânia para o estado. Esse município é um dos mais importantes municípios goianos, um município com quase 300 mil habitantes, um município rico no PIB, muito diversificado e um município que tem um povo hospitaleiro, conservador, um povo muito trabalhador. É uma honra para mim sempre estar aqui nessa data que comemora a devoção do povo de Lusiânia. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Servidores da Justiça Federal em Goiás, em greve há mais de um mês, vão a Brasília hoje para cobrar a aprovação do plano de cargos e salários. Esta é a segunda vez que os servidores vão a Brasília desde que a paralisação foi deflagrada. Eles se somarão às caravanas de outros estados durante um ato público na Praça dos Três Poderes. Os grevistas querem a aprovação do plano de cargos e salários, já que os vencimentos estariam defasados desde 2006. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Goiás, João Batista Moraes Vieira, a matéria está parada no Congresso Nacional há 2 anos. Com esse impasse, vários serviços estão prejudicados devido à greve dos analistas, técnicos e auxiliares. Nós estamos tendo aí todo o estado de Goiás uma adesão muito forte, muito representativa nas zonas eleitorais. Os eleitores estão sendo prejudicados no atendimento com a greve dos colegas do eleitoral. Questão de alistamento, transferência. Em algumas zonas eleitorais, não são todas, está tendo esse trabalho sendo reduzido. Chamamos de operação padrão. Em Goiânia nós temos aqui o serviço de recadastramento biométrico, que não foi afetado ainda porque é considerado um serviço essencial. Nós temos a limitação também na Justiça Federal. Nós temos os oficiais de justiça que estão com um movimento muito bom, os oficiais que cumprem as ordens do juiz. Nós estamos com um movimento muito bom também na Seção Judiciária Federal. O TRT nem tanto. O TRT ainda é um órgão que está com paralisações pontuais. Segundo o presidente do Sinjufego, João Batista Moraes Vieira, os analistas do Judiciário Federal recebem salário inicial de R$4.000 em média, valor aquém da remuneração dos servidores do Tribunal de Contas da União e Senado Federal. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Governo de Goiás lança a rede goiana de extensão tecnológica para beneficiar pequenas e médias empresas. No programa serão investidos R$3 milhões. Inicialmente, 220 empresas dos setores da confecção, calçados, móveis, alimentos orgânicos, laticínios e mineral receberão informações técnicas e serviços que estimulem a gestão tecnológica, aumentando a produtividade e o faturamento através da rede goiana de extensão tecnológica do governo de Goiás, que prevê investimentos de R$3 milhões, como explica o secretário de Ciência e Tecnologia, Mauro Fayad. Isso será feito de que forma? Algumas empresas foram contratadas para fornecerem extensionistas. Esses extensionistas percorrerão todo o estado de Goiás, visitarão essas empresas no sentido de procurar detectar possíveis falhas administrativas e principalmente falhas tecnológicas. A partir desse diagnóstico, esses extensionistas formularão alternativas, propostas para que essas empresas possam se encaminhar para a busca de melhores tecnologias, dessa forma aumentar a renda e o emprego em suas respectivas áreas. Um dos beneficiados, o presidente do Sindimóveis, Pedro Silvério Pereira, deu a opinião dele sobre a Regetec. Precisamos dessa inovação tecnológica até para a concorrência do nosso próprio estado e para fora do nosso estado, como para a exportação. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. Secretário da Fazenda, Simão Sirineu, faz balanço da pasta no primeiro ano do governo Marconi Perillo. Secretaria da Fazenda fez ontem um balanço das ações realizadas durante o ano de 2011. Em janeiro, o Tesouro Estadual apresentava um déficit de 2,7 bilhões de reais e dívidas imediatas de 572 milhões de reais, entre elas a folha salarial de dezembro de 2010. O secretário Simão Sirineu explicou as atitudes que foram tomadas para restabelecer as contas do governo. Nós fizemos um programa de recuperação de créditos para aqueles mutuários, para aqueles contribuintes que não estavam pagando dívidas atrasadas. Conseguimos com isso 330 milhões, os quais nós passamos grande parte para municípios e para Fundo de Desenvolvimento da Educação. Ficamos no caixa com 200 milhões.
que nos ajudou muito nos primeiros 3 meses do ano. E de lá para cá, nossas ações de fiscalização têm se intensificado e nós temos conseguido manter uma arrecadação em torno de 14,8% a 15%. Cirineu também falou sobre as perspectivas para o ano de 2012. Dá para prever para 2012 uma arrecadação da ordem de 12% e vamos fazer um esforço para chegar a 14% e buscar ações de todo tipo para incrementar a receita e continuar no controle das despesas, direcionando-as mais para o investimento. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. O governo baixou o imposto de importação de 298 produtos que não são fabricados no Brasil. Bens de capital como máquinas e equipamentos terão a tarifa reduzida de 14% para 2% até o fim de 2012. A medida também afeta itens de informática e telecomunicações. Os aeroviários anunciaram que vão entrar em greve às vésperas do Natal. A paralisação motivada por reajuste salarial deve começar a partir do dia 22 de dezembro. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeli Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Gerência do Sistema de Rádio Suede Barbosa. Direção de Teleradiodifusão Abadia Lima. Presidente da AGECOM José Luiz Bittencourt. A produção é do Sistema de Jornalismo das Rádios Brasil Central AM RBC 90,1. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.